Bom, gente, eu tenho a honra de estar aqui com o professor Luiz Antônio Soares Zequini, que além de meu amigo querido, foi continuação meu professor, meu mestre em oclusão desde alguns anos, em que ele me ajudou a me apaixonar pela minha profissão, pela odontologia, assim como tantos colegas. Eu tenho muito orgulho de fazer com que o curso Pronto Implante possa iniciar essa programação de entrevistas com ele, porque, assim como o professor Luiz Antônio, a gente vai fazer com que várias pessoas importantes da nossa profissão possam trazer sua grande experiência dentro da sua área de conhecimentos. E que queiram contribuir conosco, graças ao seu profundo interesse em compartilhar informações, tanto para os nossos colegas dentistas, quanto para a população em geral, que muitas vezes gostaria de conhecer um pouco mais a fundo aquilo que a odontologia tem a oferecer. Então, a gente trouxe ele aqui para conversar com a gente sobre alguns aspectos ligados à oclusão dentária e como esse assunto de fato interessa e está interrelacionado com tantas outras especialidades da odontologia. E como as pessoas podem estar sendo afetadas pela maneira com que os dentes se encaixam no momento da mastigação, ou da deglutição, ou da fonética. E eu queria te perguntar, em primeiro lugar, como é que você vê hoje essa questão da oclusão dentro desse contexto global que a odontologia toma conta bastante no nosso dia a dia dentro do consultório? Bem, a oclusão, como nós dizemos do ponto de vista acadêmico, ela não é em si uma especialidade, ela é um caminho por onde caminham todas as especialidades. Então, partindo desse princípio, ela deveria ser conhecida por todos que praticam odontologia. Ela foi, durante muito tempo, vamos dizer, objeto até de descaso, devido à sua complexidade, e as escolas não tinham no seu currículo a disciplina de oclusão. Isso vem acontecendo de mais ou menos de 30 anos para cá, que vem se introduzindo paulatinamente o currículo de oclusão em diversas escolas do nosso país têm essa disciplina, mas mesmo assim, ela ainda é encarada com uma tal complexidade, ou de uma tal forma, que faz com que as pessoas fujam um pouco do assunto, com que as pessoas não se aprofundem e que, na realidade, até os profissionais têm um certo receio de dizer que conhecem ou sabem oclusão, quando no fundo sabem o que é oclusão, mas não sabem aplicar os conhecimentos da oclusão, que também não são assim tão difíceis, mas é uma questão de abordagem só. Eu acho que os mestres de oclusão, às vezes, não passam tão bem essa simplicidade, essa simplificação do que é a oclusão e acaba tornando-se uma espécie de tabu. Você sendo professor de oclusão há tantos anos, você sente bem como é isso em relação, por exemplo, à questão das especialidades? Como a oclusão, como você falou, como a oclusão tem um pouco de ser deixada à parte nos currículos e muitas vezes nos cursos que a gente acaba vendo em congressos e conferências e tudo mais. Agora, como é que você explicaria a oclusão em termos leigos, para quem quer conhecer um pouco mais sobre isso, não sendo dentista, como é que você abordaria? O que é a oclusão dentária, basicamente? Bom, na linguagem leiga eu faria uma comparação assim. Todos os seres vivos que mastigam têm duas arcadas. Uma dita superior, que são os dentes de cima, e uma arcada inferior. A arcada superior é fixa junto com o crânio, ela não se move. E a parte inferior, que é a mandíbula, se movimenta. A oclusão é a naturalidade da relação entre a arcada inferior com a arcada superior. É um ato dinâmico. E todos os movimentos que partem até determinadas paradas, como no momento de deglutição, que é o único momento onde os dentes se encontram, tudo isso faz parte da oclusão. Ou seja, oclusão é o fechamento por aproximação das arcadas, em todas as suas posições possíveis dentro da naturalidade. Então, dentro disso, a gente considera que existe a importância tanto dos dentes anteriores quanto dos dentes posteriores dentro da função mastigatória, que é o início do processo da digestão dos alimentos, que vai fazer com que esse alimento seja quebrado, não é isso? Com certeza. Nós, seres humanos, somos chamados de omnívoros. Essa palavra é um pouco estranha, quer dizer o seguinte, que nós temos representados na nossa arcada, pelos dentes anteriores, os roedores, pelas laterais, onde nós temos os caninos, o que normalmente a população chama de presas, são os dentes de carnívoros, e mais para o fundo, os dentes que têm uma espécie de uma mesinha, ou seja, achatados para trás, nós chamamos dos dentes de ruminantes. Então essa representação, roedores, carnívoros e ruminantes, é que nos torna hominívoros, ou seja, nós mastigamos todos os tipos de alimento possíveis.
né? E durante a nossa mastigação, nós liberamos enzimas através das nossas glândulas salivares que já preparam o alimento para a deglutição, conforme você mesmo disse. O processo é o seguinte: nós vemos um alimento e, a partir da análise visual ou tátil, quando pegamos, por exemplo, uma maçã, nós já sabemos que a abertura de boca, qual a dimensão de abertura de boca nós vamos fazer para apreender um naco dessa maçã. Então nós fazemos isso de uma forma instintiva, natural. Apreendemos, logo em seguida, quando pegamos essa primeira parte, nós levamos essa primeira parte menor do que o todo para uma lateral. E aí já o movimento de abertura já vai ser bem menor, no entanto vai ter um movimento de lateralidade, que nós vamos jogar para um lado. Damos uma quebrada nesse alimento, ele fica, portanto, menor que o primeiro naco, e assim por diante vai ficando menor, a partir do momento que vai caminhando para trás e recebendo elementos da saliva, o que vão fazer que a pré-digestão já seja feita na boca. A digestão se inicia na boca. Pois é, explicando assim de uma forma tão didática, como é que você vê o efeito que ocorre após uma perda dentária anterior ou posterior nesse processo? Por que muitas vezes as pessoas acham que perder apenas um dente ou dois dentes não afetaria a sua mastigação de forma importante? Até porque muitas vezes elas acham que, como não há um dente da frente, essa perda não iria ser uma coisa tão ruim assim, já que não produz nenhum prejuízo diretamente sobre o sorriso. Bem, eu acredito que a melhor comparação, até para uma linguagem leiga, seria falar sobre a utilidade dos nossos dedos das mãos. Nós temos 5, 10 dedos, todos eles têm utilidade num conjunto de atitudes que nós fazemos. E esse conjunto não pode ser dissociado. É claro que se uma pessoa perde um polegar, um indicador, um dedo médio, um anelar ou um mindinho, de acordo com a sua praticidade no dia a dia, isso vai fazer uma falta e uma diferença. Não fará uma diferença excessiva, mas fará porque já não é mais um todo. Tanto do ponto de vista funcional quanto do ponto de vista estético, isso vai fazer uma grande diferença. Da mesma forma, na boca, assim como eu disse, nós temos dentes anteriores e dentes mais laterais e dentes mais profundos, ou seja, o dos roedores, dos carnívoros e dos ruminantes. Cada dente é preparado para exercer uma função, a função de corte, a função de perfuração e a função de maceração ou esmagamento dos alimentos. E isso tudo comandado por um conjunto neuromuscular. Todas as vezes que nós perdemos um elemento, que está faltando um dente, é como se nós tivéssemos uma perda de um dedo. Então, o nosso equilíbrio, seja plantar, se houve a perda de um dedo do pé, ou a nossa atividade manual, fica prejudicada. Da mesma forma, a nossa boca também fica prejudicada. As pessoas realmente pensam que a falta de um, dois ou mais dentes não faz diferença, mas é todo um processo mastigatório. E nós somos feitos para fazer apreensão e mastigação bilateral. Você mastiga de um lado e vai mastigando de outro, caminhando de frente para trás. E tem como isso também interferir com a estética, o fato de ter existir algum problema oclusal, interferir diretamente com a estética? Com certeza. Numa linguagem mais profissional, nós dizemos que a oclusão é comandada por fatores que são ligados à forma, à função, à estética e à fonética. Essas 4 irmãzinhas são inseparadas. Quando você tem a ausência de um dente, você tem a ausência da forma. Você tem a ausência da função. Automaticamente a estética e a fonética, em algum grau, fica prejudicada. É claro que a estética, se você tiver a perda de um dente posterior e contrapartida não tiver de nenhum dente anterior, e você no sorriso não mostrar, a estética não fica tão prejudicada. Mas se for um dente mais anterior, ela vai ficar diretamente prejudicada. Mas é importante ter essa noção. De forma, função e estética e fonética estão interligadas. Pois é, a gente aprende desde o início, muito mais com você naquela época, como é importante a correlação entre a mastigação com a presença de dentes que estão posicionados na parte anterior do crânio e com a questão da articulação temporomandibular. Em função disso, ou seja, em função dos problemas oclusais, qual é o efeito esperado nessa articulação entre a mandíbula e o crânio? Quer dizer, como é que a dentição pode ou não afetar as articulações? Bem, na verdade, a mandíbula é um osso único e é o osso mais complexo do nosso organismo, porque num osso único tem 2 articulações, que são, entre aspas, iguais de um lado e de outro, porque nós não somos simétricos totalmente. Existe sempre uma diferença de um lado para o outro. Mas, de uma certa forma, são articulações muito parecidas porque têm os mesmos elementos.
tem as partes articulares e tem as partes musculares da mandíbula que, do ponto de vista neuromuscular, comandam todos esses movimentos. Existem umas leis em odontologia que diz, por exemplo, que os dentes anteriores protegem os dentes posteriores no momento das excursões, ou seja, quando nós falamos, quando vamos aprender o alimento e quando estamos nos guiando para mastigar. E os dentes posteriores, que são aqueles que têm uma espécie de uma mesinha, né, eles protegem os dentes anteriores no momento de contenção, ou seja, no momento de deglutição. Por exemplo, os dentes posteriores se tocam momentaneamente, mas não tocam os anteriores e não suportam essas forças. Bem, existe esse conjunto e isso tudo forma, no momento em que nós estamos com atividade ou em deglutição, forma um apoio que nós chamamos de tricoide. É aquele banquinho de 3 pés, é o tripé da máquina fotográfica ou máquina de filmar, que tem um apoio mesmo em terreno irregular. Então nós temos um apoio por uma articulação, um apoio por outra articulação e um apoio por aquilo que nós chamamos de plano oclusal, que é o conjunto de todos os dentes posteriores. No momento que você deglute, você contata todos os dentes posteriores e os seus côndilos, que são essas partes articulares da mandíbula, vão para uma posição determinada, dizemos superior, anterior e medial, e fica ali então bem estável, mantemos a linha média. No momento em que alguma coisa atrapalha a nossa oclusão, digamos que você perde um dente e um dente de cima desce para preencher esse espaço, todo esse conjunto fica alterado. E frequentemente, quando você vai fechar a boca, você toca num dente que está descendo. Então você vai fazendo acomodações. Acomodações onde? Para frente e para um lado, para frente e para um lado. Você tem uma alteração da linha média e não esquecendo que isso sendo uma peça única, no momento que você vai para frente e para o lado, isso se desloca um pouco mais também para frente e para o lado. Então temos uma alteração de linha média e toda uma alteração muscular que se dá, podendo trazer aquilo que chamamos de disfunção temporomandibular. É claro que nem todas as disfunções têm origem absolutamente oclusal. Existem disfunções e muitas disfunções que são causadas por defeitos dos próprios ossos nas articulações, das articulações em si e alguns distúrbios neuropsíquicos que vão levar, somados quase sempre a problemas oclusais, que quase sempre estão presentes, vão levar ao que nós chamamos de disfunção temporomandibular. Isso de alguma forma também pode afetar a nossa postura corporal, interferir com a nossa coluna, com outros órgãos? Isso é uma coisa que eu gosto de explicar bem, porque vamos dizer assim, uma explicação que eu considero bastante compreensível para todos. Se você me olhar de perfil, você vai ver que eu tenho um grande volume para a frente da cabeça, com um volume menor para trás e apoiado sobre a coluna vertebral. Então há de se perguntar, por que a cabeça então não pende para frente, sendo esse volume maior que o de trás? A explicação é a seguinte: todo esse componente anterior da face é composto de elementos leves e, de uma certa forma, às vezes até por espaço, como é o caso dos seios maxilares, seios frontais, as cavidades nasais e orbitais que não pesam tanto. No entanto, a parte posterior é formada por ossos pesados do crânio, são muito pesados, e pelo cérebro, que em si pesa também. E esse conjunto é apoiado por uma vértebra que se chama atlas, que se distribui para o áxis e daí por toda a coluna vertebral. Muito bem. Se nós estamos sobre o atlas e estamos equilibrados dentro de um sistema muscular bem intrincado que existe aqui, que segura e movimenta a mandíbula, tanto músculos superiores quanto músculos inferiores da região do pescoço, nesse momento em que nós estamos equilibrados, que a nossa oclusão está normal, nós temos uma postura. A oclusão está muito ligada à posturologia, à postura do indivíduo. Se em algum momento nós perdemos alguns elementos, e se perdemos até algo que chamamos de dimensão vertical, a possibilidade de nós pendermos ligeiramente para frente e quase sempre para um lado, pode com certeza afetar a musculatura em algum grau, a musculatura cervical principalmente. E se houver dor nessa mudança, se houver dores articulares, dores musculares, o que acontece normalmente é que as pessoas acabam assumindo uma posição que nós chamamos de antálgica. A posição antálgica é uma posição contra a dor. Por exemplo, eu tenho uma dor muito grande desse lado, mas ela diminui se eu me curvo para esse lado. Então eu vou assumir essa posição,
vou me inclinando e me habituando a essa posição. Isso, consequentemente, vai afetar toda a postura da coluna e vai afetar, trazendo dores, então, geralmente, a grandes partes do corpo. É assim que nós podemos dizer. É muito interessante essa explicação, porque muitas vezes as pessoas acabam pensando que o corpo humano pode ser compartimentado e que é muito importante lembrarmos que o nosso corpo é formado por diversos sistemas funcionais interligados. Agora, Luiz Antônio, dentro do aspecto das várias patologias oclusais, muitas pessoas acabam perguntando para a gente, e são perguntas recorrentes, sobre as diversas coisas e patologias ligadas à oclusão também, né? Uma dessas perguntas é sobre o bruxismo, Luiz Antônio. Como é que você vê isso hoje em dia? O que é que se sabe a respeito do bruxismo? O quanto da odontologia está realmente ligado ao tratamento do bruxismo e essas patologias oclusais? Eu leciono oclusão desde 1980. E durante muito tempo, todos nós, tratávamos o bruxismo como algo pertencente à área de oclusão. Nós não sabíamos tanto, nem sabemos tanto hoje. Mas a verdade é que cada dia mais se constata que o bruxismo é muito mais um problema neurológico, ligado a fatores possivelmente psíquicos também, do que um problema exatamente de oclusão. Ou seja, você pode ter pessoas com dentições consideradas absolutamente normais que apresentem um dos tipos de bruxismo. Seja o bruxismo por apertamento vertical, seja o bruxismo com algum grau ou um grau excessivo de movimentos laterais, rangendo e destruindo os seus dentes. Então, os métodos habituais que nós antigamente pensávamos ajudar com a parte mecânica de oclusão, que seria por ajustes oclusais, ou reposicionamento oclusal, isso, na verdade, vem caindo por terra de uma forma assim muito abrupta. Hoje em dia, para se tratar de bruxismo, nós precisamos de uma interação multiprofissional, muito bem firmada, muito bem montada, onde com certeza vão entrar um neurologista e um psicólogo ou um psiquiatra, e o dentista para consertar aquilo que foi destruído da oclusão. Ou seja, a oclusão, como eu disse no princípio, é um estado de naturalidade, quando os dentes que não foram feitos para gastar, acabam em nenhuma situação os dentes devem se desgastar. Eles podem se desgastar aos poucos, de acordo com a serenidade, ou seja, com o amadurecimento do indivíduo, mas de uma forma muito igual, sabe? E paulatina mesmo, sem desgastes excessivos. E o bruxismo tem uma destruição rápida, né? Quando a pessoa é atacada pelo bruxismo, essa destruição é rápida. Então, cabe a nós, dentistas, ajudarmos a interromper o processo de destruição local dos dentes, mas não tratar o bruxismo em si. A destruição local nós podemos ajudar a interromper através de placas e diversos artifícios e, num determinado momento, quando houver uma estabilidade, reconstituir essa dentição e, dependendo de quanto o indivíduo foi curado, se é que existe cura, né, de bruxismo, mas pelo menos uns momentos de paz, nós tratarmos esse indivíduo, colocarmos os seus dentes numa posição de naturalidade e mantermos com uma placa oclusal de uso diurno e noturno, dependendo do caso. Muito bom, isso é bastante interessante porque leva a gente a pensar que existem vários caminhos, vários tipos de tratamento para má oclusão. O que você tem a citar em relação a isso? Qual é basicamente a sequência que o dentista pode diagnosticar e pode fazer o tratamento de uma má oclusão de acordo com as limitações que a gente vê muitas vezes da própria informação do paciente, uma boa anamnese, uma boa história clínica, um bom exame que a gente possa fazer, mas o que você tem a dizer em relação a isso? Como a gente pode otimizar o nosso tratamento perante o paciente em relação à má oclusão? Bem, Davi, na verdade, infelizmente, porque as especialidades são muito distantes umas das outras, nem sempre nós assumimos o papel que deveríamos de clínicos gerais e tratar o indivíduo desde que ele apresente seus primeiros dentes até a sua dentição adulta. E a oclusão, em muitas ocasiões, se verifica desde o nascimento da dentição decídua, ou da dentição de leite do indivíduo. Então, são dentes cruzados, são dentes fora do seu lugar, fora da sede, são algumas interposições de língua que trazem e levam ou perpetuam essa má oclusão
no dente descido. Aquele da chupeta, talvez, também? Chupeta, dedo, hábitos, de uma maneira geral. Muito embora algumas pessoas até aconselhem por problemas psíquicos, às vezes a manutenção da chupeta em algumas ocasiões, mas isso tudo deve ser acompanhado. E essa maloclusão na infância, na tenra infância, ela pode ser perpetuada na adolescência com a mudança dos dentes, ou durante a mudança para os dentes permanentes, durante todo o tempo, até a adolescência, e pode ser perpetuada na idade de jovem adulto e até a idade adulta. E, às vezes, até uma idade madura, já com bastante destruição, dependendo de como for a maloclusão. Existem pessoas que têm alto grau de adaptabilidade, e às vezes você conhece adultos com dentes cruzados, com dentes em má posição, e que absolutamente não têm problemas oclusais maiores com relação à sua dentição para mastigar, ou não se incomodam com a sua estética absolutamente, e às vezes até a fonética é prejudicada. É verdade que o indivíduo pode viver assim, mas a odontologia está cada dia mais preparada para detectar as maloclusões e tratá-las. Desde a tenra infância, com a ortopedia funcional dos maxilares, passando para a ortodontia, que às vezes também é conjugada, e a ortodontia se faz hoje de forma brilhante por diversos métodos, e a ortodontia, quando o ortodontista tem um bom conhecimento de oclusão, tem um resultado fantástico, né? E depois, se por acaso a pessoa já é afetada por destruições dentárias, quando analisada por um profissional que entende de oclusão e planeja um tratamento reabilitador estético, a reabilitação não precisa necessariamente dizer que é a boca toda, se você pode reabilitar um dente, ou seja, consertar um dente para que ele mantenha a sua forma, função estética e fonética. Então, isso já é reabilitar uma arcada, né? E essa reabilitação pode então ser desde um elemento até um conjunto ou a totalidade dos elementos da arcada. E a maloclusão pode então ser tratada por diversas formas. Vale ressaltar, como eu citei a odontopediatria, sem dizer o nome, né, mas citei a ortopedia e a ortodontia, vale ressaltar que a oclusão é importante em todas as especialidades. Com muita frequência durante a minha vida, eu vi tratamentos endodônticos que às vezes não surtiam efeito, ou seja, não se conseguia debelar uma infecção nem nada, mas quase sempre esse dente estava em trauma oclusal. O tratamento de canal, né? O tratamento endodôntico é o tratamento de canal, bem lembrado. É isso. Por quê? Porque o dente estava em trauma, ou seja, cada movimento da pessoa batia nesse dente que estava sendo tratado e a infecção, então, não debelava. É necessário que um endodontista conheça bastante de oclusão, ou pelo menos o básico de oclusão. O básico, na verdade, é o todo, porque o que é oclusão se não um conjunto de disciplinas básicas que nós aprendemos na faculdade? O que nós precisamos saber é a anatomia, a fisiologia, que é o estado de naturalidade, para depois conhecer a patologia, que seria a maloclusão, para depois, então, conhecermos a terapêutica e voltar ao quê? Ao estado natural, ao estado de uma oclusão completa funcionando harmonicamente, com os dentes com distribuição de carga bilateral, simultânea e estável, né? Ou seja, isso é o princípio da oclusão, que é o que nós, dentistas, estudamos desde o princípio da faculdade. Então, um periodontista, por exemplo, que às vezes está tratando um dente com uma certa mobilidade e não consegue diminuir essa mobilidade, vamos pensar que nem sempre é só placa, só micro-organismo que traz a mobilidade. O trauma oclusal vai trazer mobilidade. Se o dente estiver sobrecarregado e o seu periodonto for largo, ou seja, se for um pouco mais fraco, né, a mobilidade vai estar presente. E às vezes um bom conhecimento de oclusão, uma melhor distribuição de forças, vai fazer com que esse dente possa fazer parte da arcada como um outro qualquer, né? Então, em todas as especialidades de odontologia final, é importante, porque, como eu disse no princípio, é o caminho por onde devem andar todas as especialidades. Pois é, e puxando um pouco para a nossa especialidade maior, se é que a gente pode chamar assim, nós trabalhamos há muito tempo com implantes dentários. Eu e você, a gente tem alguma experiência com isso, e o curso Protimplante, ele preza muito essa parte de tomar os devidos cuidados para a reconstrução oclusal de uma dentição natural que foi perdida e que está sendo substituída por implantes.
Então, como é que você interpreta os cuidados que a gente tem que ter com a oclusão diretamente ligado à reabilitação com os implantes dentários? Bem, do ponto de vista oclusal, ou seja, a oclusão ela se fecha na aproximação das arcadas dentárias, conforme foi dito. E todo e qualquer elemento perdido na arcada dentária é passível de suportar uma prótese, seja através de uma prótese fixa, ou através, se ele não foi totalmente perdido, através de uma jaqueta, um núcleo de uma jaqueta, se ele ainda tiver raiz, ou se não tiver mais raiz, através de um implante. Que isso, a possibilidade de colocar implante ou não, independe da oclusão. Depende muito mais de outros fatores, como ter osso ou ser passível de ter um enxerto ósseo para poder fazer o implante. Mas a partir do momento que o implante é concebido, ele tem que ser planejado para obedecer todos os princípios que regem a oclusão, como se fosse uma dentição natural. Afinal, prótese é para estar no lugar de. Então, é para substituir em parte ou um todo uma dentição que foi perdida. Então, todos os tamanhos, dimensões dentárias, formatos, inclinações devem ser obedecidos tal qual se fosse uma dentição natural, principalmente se houverem ainda elementos naturais na boca, como índices presentes dentro da boca do indivíduo. Durante um bom tempo, falou-se em diminuir mesa oclusal, como se falou para a periodontia, para a mobilidade, há muitos anos atrás. Depois, com o implante também falou-se, diminui-se a mesa oclusal, estreita-se os dentes, ou não se alonga os dentes, fazem mais curtos. Nada disso. Os implantes, quando bem indicados e bem colocados, eles têm que suportar aquilo que o dente transmite para o osso de força, até porque é uma forma diferente do dente, mas tem que suportar. E para isso nós temos que colocar o formato do dente que deveria existir no local. Esse que é o ideal. Por quê? Porque nós vamos estar com um funcionamento dinâmico com a aproximação das arcadas. Nós vamos estar numa sequência de mastigação com a apreensão, a perfuração e a maceração desse alimento como se fosse uma dentição natural. É para isso que nós fazemos a odontologia. Para, entre aspas, imitar o natural. Não é? Nós somos Deus, mas nós temos que fazer o mais próximo possível do natural. Excelente papo. Eu acho que a gente tem cada vez mais aproveitado os conhecimentos que alguns profissionais de ponta, como você, Luiz Antônio, tem para oferecer, tem para mostrar para a gente. Tanto para a nossa população de dentistas, já com alguns anos de formado, de alguns anos de profissão, quanto para os colegas que saíram agora da faculdade, há pouco tempo da faculdade. Eu acho que isso é muito importante. E assim como também, é óbvio, a população em geral, que muitas vezes não tem a noção da importância de determinados detalhes que fazem parte do dia a dia da nossa profissão. Luiz Antônio, eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui, pela honra que você está me dando de estar conversando com você sobre esse assunto. Esse papo aqui comigo foi muito legal. Eu acho que como uma primeira oportunidade que a gente está tendo de fazer esses encontros, seguindo a filosofia do curso Protimplante, trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas, eu acho que foi uma excelente estreia. Sou eu que agradeço a oportunidade, Davi, e faço votos que a Protimplante progrida, que se espalhe, porque é de extrema utilidade, não só para o nosso população de dentistas dentro do Brasil, mas com certeza isso vai se espalhar pela América Latina, porque tem um valor muito profundo, e a tendência é cada dia nós falarmos uma linguagem melhor que venha beneficiar a nossa sociedade maior, no caso a nossa sociedade brasileira. E somos nós os portadores desses benefícios quando entendemos o que deve ser a odontologia, a quem ela deve servir, que é exatamente a toda a nossa população. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, um grande abraço.